Gente, que bom todos vocês, mais uma vez nós aqui na live de quarta-feira. E hoje o assunto é medo, fracasso, quem acaba mais com os nossos sonhos? Quem vocês acham? Luana, Vanessa, Márcia? E aí, pessoal? Vamos lá? Muito bom, coraçãozinho. Gente, boa noite de Planaltina. Você deve ter me conhecido através do Cidiel, né? Prazer. Suzano, São Paulo, que coisa boa. Daqui a pouco aparece o pessoal de São Paulo. Que bom, Márcia, bem-vinda. Pessoal, vou começar a live de hoje perguntando o seguinte, foi a mesma perguntinha que eu coloquei lá no post. Qual é o seu maior sonho e o que você tem feito para alcançá-lo? Respondam aí para que a gente possa interagir, tá? E baseado no seu sonho, a gente vai descobrir que parte é a questão do medo, qual é a parte que o fracasso tem nisso, se o fracasso é realmente o ruim, porque eu tô achando que eu vou trazer uma informação diferente para vocês hoje. Vamos lá? Escrevam aí, boa noite, Sol, Marta, todo mundo. Respondam, qual é o seu maior sonho, tá? Perder peso, Meire, muito bom, muito bom. E aí, vamos começar com a Meire. Meire, se o maior sonho é perder peso, o que você está fazendo hoje para alcançar esse sonho? Virar trader. A Márcia veio através da Larissa, né? Que bom, Márcia. O que você está fazendo para poder conseguir, para alcançar esse sonho? Muito bom, estudando bastante. Isso daí. Você tem medo de fracassar? Como é que funciona isso dentro da cabeça de vocês? O que a gente não tá fazendo nada, Meire? Então tá tudo certo, né? Não há sofrimento. Quando eu tenho um grande sonho e eu não estou fazendo nada para alcançá-lo, eu não preciso sofrer. Faz sentido para vocês? Porque o ruim é quando a gente tá ali, tem um grande sonho, tá tentando várias estratégias e não acontece. Ou, baseado no que a gente está falando aqui, nós não fazemos nada, nós não nos movimentamos por medo ou de fracassar, né? Ou por medo do sucesso. Acreditem, nós vamos falar sobre isso. Ser cada vez mais consistente como trader. Legal, Vandei. Muito bom. E o que você está fazendo para isso? Eu sei o que eu preciso, mas não faço. Isso acontece bastante, Meire. E esse não é um assunto específico, né, para a live de hoje, mas dependendo do que está te bloqueando ou te paralisando, é necessário que, né, isso tenha uma percepção mais profunda aí. Porque qual o sentido de eu querer tanto emagrecer? Eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço. Você já pensou sobre isso? Porque você está ganhando alguma coisa, tá? É muito importante, pessoal, que vocês entendam. Quando nós não temos ações que vão direcionadas aos nossos objetivos, nós estamos ganhando algo. E, na verdade, a gente está ganhando algo que para o nosso cérebro é mais importante, é melhor do que atingir esse objetivo. Entenderam? Fez sentido aí? Medo de errar. Pois é, um dos grandes medos é o medo de errar. Por que eu tenho medo de errar? Porque eu me preocupo com o que vão pensar. Concordam? Estou no Rio. Gente, realizando os sonhos que você me ensinou. Ah, ok, eu já ia falar, eu acredito que Archibolo não é lá do Rio. Tenho medo do julgamento das pessoas, do que vão pensar. Exatamente. Nós temos medo normalmente por 3 motivos, tá? Primeiro, o medo de manter a integridade física que nós temos, tá? Porque é necessário que nós mantenhamos essa integridade física, ou seja, eu não vou ficar mexendo com uma faca, tá? O tempo todo brincando, porque pode ser que eu me machuque. Concordam? Então, esse é um medo de dano físico. E esse medo aí que vocês estão falando é o medo da preocupação do que as pessoas vão pensar. Ah, eu quero lançar um canal no YouTube, ok? Quero lançar um canal no YouTube, mas aí eu começo a me preocupar, mas o que vão falar, né? Será que as pessoas vão gostar? E o mais engraçado é que a nossa preocupação são com as pessoas que nós mais gostamos. Isso mesmo, Jéssica. Ok, Meire, que bom. Medo de perder dinheiro. Olha só, Shark, medo de perder dinheiro.
O que sustenta esse medo? Muito legal que o Shark trouxe. Todos os nossos medos, pessoal, são situações hipotéticas. Eles não existem. Olha só o medo do Shark, medo de perder dinheiro. Já aconteceu? Porque normalmente, quando nós temos medo, é medo que uma situação do passado, ela venha se repetir no presente. Certo? Provavelmente, se isso já aconteceu, justifica, né? Porque situações que já aconteceram antes, nós temos medo que elas se repitam no presente. Mas mesmo assim é hipotético. E a pergunta muito importante que nós temos que fazer nesse momento, racionalmente, é: por quê? Quem está falando aqui dentro comigo? E são muitos medos, pessoal, né? Fulano não me ama, ninguém gosta de mim, a entrevista de emprego não vai dar certo. Em que você se baseia para dizer que essa entrevista de emprego não vai dar certo? Né? E às vezes, pessoal, a gente vai pensando tanto nisso, viu, Shark? A gente pensa tanto nisso que a gente acaba atraindo. E você atraindo isso e colocando todos esses pensamentos para dentro da sua memória de longo prazo, você vai energeticamente fazer com que isso aconteça. Você está querendo reafirmar e provar para você mesmo que aquilo é verdade. Estão entendendo? Quem entrou, vai escrevendo aí pra gente qual é o seu medo, qual é o seu sonho, tá? E o que vocês pensam sobre fracasso. Falem comigo. Pessoal, compartilhem a live, compartilhem um conteúdo de qualidade. Vai lá naquela setinha. Oi, Nanda, que coisa boa. Que bom, bem-vinda. Ok? E vão dando os coraçõezinhos para que mais pessoas possam estar aí vendo a nossa live e aproveitando de um conteúdo de qualidade e que pode fazer uma grande diferença. Já pensou o quão livre serei eu, que liberdade eu poderei conquistar se eu entender e se eu conseguir controlar? Eu não digo porque emoções não se controlam, mas que eu consiga controlar os meus comportamentos. Por que eu estou falando isso? O medo, pessoal, ele é uma emoção básica e ele vai acontecer de uma forma ou de outra, quer você queira ou quer você não queira. Se de repente um leão aparecer agora aqui na sala ou aí onde você está, inevitavelmente você vai sentir medo. A adrenalina vai acontecer, todo o seu sangue vai jorrar, tá? Para as suas extremidades, para as extremidades das suas mãos, dos seus pés, a pupila vai dilatar, o estômago vai ter, isso mesmo, sensações diferentes, quem sabe até aquela dor de barriga. Por quê? Medo. Inevitável. É uma emoção. Só que o que eu posso controlar? O meu comportamento diante desse medo. Ok? Então, se eu tô ali num determinado momento, pessoal, depois eu vou abaixando e vou lendo, tá? Pra não perder a linha de raciocínio. Só quero dar um oi. Oi, André, quanto tempo? Coisa boa você aqui. Necessidade de aprovação, Arthur. Estou no day trade e não consigo evoluir pelo medo. Coisa boa. Então, vamos ouvir, né? Um pouquinho sobre o medo, porque primeiro é muito importante que eu entenda essa situação racional de eu compreender que emoção é essa, como é que ela funciona, para que ela serve, né? Então o medo, como eu estava falando para vocês, ele é uma emoção básica e ele vai acontecer, quer você queira ou não. Não adianta pensar que nesse momento que eu tô aqui de frente da tela, eu vim fazer essa live, né, e não vai acontecer, né, de hipótese alguma angústia, alguma dúvida ou medo. Todas as vezes, até hoje, por mais que eu já venha repetindo tanto isso, seja treinamento, seja palestra, seja live, seja vídeo, ainda gera um pouquinho de desconforto. E o que é importante pensar? Já que ele vai acontecer, eu vou ter que agir. Vai com medo mesmo. E essa é uma grande máxima, tá? Pode parecer uma brincadeira. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Você tá com medo, vai fazer com medo mesmo. Só que você tem que se planejar, certo? Vai dar sudorese, outras situações vão acontecer, mas no primeiro momento ali você tem que fazer uma pergunta: esse medo é racional? Eu tô num bom dia? Porque normalmente, pessoal, é muito importante que vocês entendam qual o dia que vocês estão tendo. Se é um dia que a tua autoestima tá baixa, a probabilidade, tá, de vários pensamentos disfuncionais, isso mesmo, que não vão servir para nada, aparecerem, é muito grande, ok? E mais pensamentos vão vir, e se você der margem,
Eu costumo dizer que se você der margem para o fantástico mundo de Bob, ele vai fluir e a criatividade vai acontecer e você vai lembrar de todas as derrotas possíveis que aconteceram no passado. Todos os pensamentos mais negativos possíveis, entendeu? E aí o que vai acontecer? Mais medo, mais angústia, ele vai ganhar, ele vai tomar conta de você. Então é importante primeiro aceitar e se questionar. Esse medo é real? Há essa possibilidade? Porque hipótese a gente tem que tentar, a gente tem que viver, certo? E aí, quem tá entendendo, dá um joinha, quem tá compreendendo e perguntas, vão colocando aí, tragam os seus medos para que a gente possa confrontá-los. Medo, ele tem que ser confrontado, ok? Ele tem que ser confrontado. E já que a gente falou, né, um pouquinho de medo, eu quero falar sobre o fracasso. E eu tenho uma notícia maravilhosa para falar sobre o fracasso. Oi, Guilherme Negreiros! Que bom! Você tem medo de alguma coisa? Conta aí pra gente. Shark tá ok, o Arthur tá ok, a Nanda tá ok. Vamos falar um pouquinho de fracasso? Que parecem ser semelhantes, até porque as pessoas têm muito medo do fracasso. E o que eu falei aí? Que o medo mata muito mais os sonhos do que o fracasso. Sabe por quê? Gente, o fracasso é positivo. O fracasso é sensacional. O medo, muitas vezes, ele te paralisa. Ele começa a te questionar que as coisas não vão dar certo, que não vai acontecer. Só que para acontecer o fracasso, houve um movimento. Houve um movimento. Se você fracassou, foi porque você fez, foi porque você agiu. Então, quantas vezes mais nós fracassarmos, maior a probabilidade de dar certo. Ah, Carol, peraí, mas pode ter dinheiro, pode ter situações envolvidas. It's ok, que seja. O Michael Jordan, eu acredito que é um dos maiores exemplos, eu adoro citá-lo, né? Ele disse que errou mais de 9.000 cestas e em grandes finais, onde ele era o responsável pela última cesta, ele fracassou. Mas em compensação, foi todo esse fracasso, foi toda essa trajetória, foram todos esses erros que o tornaram o grande profissional que ele é. E aí, concordam? Contem pra mim. E é isso mesmo, se você tá fracassando, você tá se movimentando, a ação tá acontecendo. Então eu desejo que você fracasse cada vez mais, porque o fracasso é muito melhor do que o medo. Quando você tá fracassando, você tá indo em busca do seu sonho, e o medo, ele mata o seu sonho. Quantos sonhos estão aí guardados? Guardadinhos, lá no cantinho, que ele existe, mas você nem se movimenta. O que está matando o teu sonho? Não é o fracasso que está matando o teu sonho. Não foi nem um fracasso caso ele tenha acontecido no passado. Ok? Pode ter certeza que não. É o medo. Tenho medo do sucesso. Muito bom, a gente vai falar sobre isso. Coisa boa, Jéssica. Tenho medo do sucesso e não sei dizer o porquê. Sem falar do medo do fracasso. Caso não atinja algo que almejo. Minha família acredita no meu potencial, menos eu. Uma frase sempre que eu ouço a palavra potencial é potencial que não é desenvolvido, é maldição, viu, Jéssica? É muito importante que você desenvolva. Até porque tem um monte de gente que tem potencial pra caramba, mas não age. Nós temos que transformar potencial em alta performance. Transformar potencial em resultado. E para isso você vai ter que enfrentar. E outra coisa, vamos lá. Eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Eu tenho medo do que eu sonho, né? Eu não alcance, eu não consiga. Mas se você não fizer nada, ele não vai acontecer mesmo. E aí você vai continuar com esse medo, porque o teu medo, ele tá paralisante, ok? Pessoal, quando eu tenho medo do que as pessoas estão pensando, quando eu tenho medo de não conseguir a entrevista de emprego, quando eu tenho medo de não conseguir, oi Paty, beijão. Quando eu tenho medo, seja ele qual for, de ter aquela conversa importante que eu preciso ter, a primeira pergunta que eu tenho que me fazer novamente, esse medo é racional? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Qual é o worst cenário? Qual é o pior cenário que pode acontecer caso você faça? Você vai morrer? Você vai perder tudo que você tem? Tem alguma grande possibilidade? Gente, às vezes a gente fica paralisado por situações que de verdade
acontecendo ou não, a nossa vida não vai mudar tanto. Vai mudar se eu conseguir. Vai mudar se eu correr, se eu for atrás. Então esse medo da preocupação do que as pessoas vão pensar, do potencial que eu tenho, o mundo tá cheio de potencial. O mundo tá cheio de gênios e o mundo tá cheio de pessoas talentosas. Que isso tudo não vai adiantar nada se os seus sonhos ficarem ali embaixo, tá? Do travesseiro, dentro da gaveta, não faz sentido nenhum. É muito mais fácil alguém que não tem tanto talento, que não tem tanto, como é que fala? Que não é tão gênio, que não é tão inteligente, conseguir algo simplesmente agindo, porque é a ação que vai movimentar. E ele vai fracassar uma, ele vai fracassar duas, porque o fracasso ele é sensacional. É ele que vai te levar para o movimento. Obrigada por estar respondendo que o meu medo eu mesmo crio. E é isso mesmo, Jéssica. Somos nós que criamos os nossos medos. Somos nós os nossos mais próximos inimigos. Tá? Quando a gente conseguir se vencer e entender que independente do que as pessoas pensem, não vai mudar de verdade nada na vida delas, que você consiga ou não. Claro que eu não estou falando aí de família, de pessoas próximas. Às vezes a gente está se preocupando com pessoas e que elas de verdade não têm nem expectativas. Agora, quando tem, elas vão estar te apoiando, elas vão estar se apoiando. Mas será que todas as vezes que eu coloco essas situações, né, eu tenho medo de decepcionar, tenho medo do que as pessoas pensam, não são mais e mais bloqueios para que eu não haja? E isso vai me mantendo ali na zona de conforto? E o que que eu estou ganhando com isso? É sempre muito importante que vocês se perguntem o que que eu estou ganhando com isso. A Mary falou que ela não age de maneira alguma para o próprio objetivo, que é emagrecer. Algo ela está ganhando. Gente, entendam o tempo todo, o nosso cérebro, ele quer sempre nos poupar. Sempre. E principalmente nos poupar de sofrimentos, caso eles já tenham acontecido anteriormente. Por quê? Ele viu o que passou, o que você passou, como você se sentiu. Então, qualquer movimento que pareça suspeito, que me leve a viver algo que eu nunca vivi antes, o teu cérebro vai começar ali a te frear. E a te frear. Por isso eu falo que venha para a racionalidade, tá? Pessoas que estão com baixa autoestima, que estão com problemas, elas sempre vão ter pensamentos mais depreciativos. Elas sempre vão acreditar que o negócio não vai funcionar. Número muito importante, caso você queira fazer alguma coisa, preste atenção também a quem você está pedindo conselho, porque dependendo da tua convivência, das pessoas que você está convivendo, o teu medo ele vai aumentar. Porque o que é conselho? É pegar o passado, rebuscar, jogar no lixo, pegar de novo e trazer ele para você. O conselho, ele sempre vai passar pelas minhas experiências. Sempre. Quando eu for falar algo para você, eu tô falando muito mais de mim do que de você. Eu tô falando muito mais da experiência que eu vivi ou do conhecimento de causa que eu tenho. Vou silenciar. Falem comigo. Boa noite a todo mundo, que eu ainda não falei. Daniel Galvão, tudo bom? Pessoal, e aí? O que vocês acharam dessa questão do fracasso? Concordam comigo? Fracassou? Parabéns! Você está agindo, você está se movimentando. É isso mesmo. A gente tem que ficar cada vez mais craque em fracassar. Pelo menos a maneira de não agir, de não fazer, eu já sei. Faz sentido para vocês? Isso aí, Paulo, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E dependendo da maneira que você está agindo com relação ao seu medo, ou pensando sobre o seu fracasso, como é que essas pessoas pensam? Ai, um fracasso é um absurdo, eu errei, eu vou me mutilar cada vez mais. Bate aí, joga o chicote, porque eu não deveria ter errado. Claro que deveria. Você está em movimento, as coisas estão acontecendo, você está aprendendo. Se você foi, se você tentou, você está mais próximo de chegar. O pessoal que trabalha comigo sempre fala que aqui em Goiânia, para quem não é de Brasília, né, nós temos as 7 curvas. E uma frase que eu falo o tempo todo, cara, tá chegando, tá na próxima curva. O teu sucesso tá na próxima curva. Continua. E aí tem gente que fala, Carol, que curva é essa? São as 7 curvas de Goiânia? E não importa que sejam 7, que sejam 10, que sejam 20. Se você ficar paralisado, você sempre vai estar mais distante da 20ª. O negócio é andar, sem se preocupar. Dane-se, com todo respeito à opinião do outro. Quem vai fazer é você, quem vai realizar é você. E outra coisa, quem vai pagar o pato, a grana que perdeu, o tempo que perdeu, o investimento que fez, é você. Então, de verdade,
Qual o sentido que faz eu ficar tão preocupada com o que o outro está pensando? Montei uma empresa chamada EB Sustento. Estou com medo de não conseguir. Muito bom, EB Sustento. Né? Como é que é seu nome? Vamos lá, gente. Tá tudo dentro do que a gente falou, né? Ele já tá com medo. Que medo é esse? Tá? Que medo de não conseguir. Você só vai conseguir se você trabalhar. Agora, se você ficar dando ouvidos para esses pensamentos disfuncionais, pessoal, anota isso. Pensamentos disfuncionais que não tem função nenhuma a não ser te afundar cada vez mais. São pensamentos intrusivos. Cara, você montou a empresa, você sonhou, você planejou, você investiu dinheiro. Eu vou te falar uma coisa, se você trabalhar, se você levantar todos os seus dias e fizer a diferença, ser diferente, porque o cliente de hoje, ele quer que você faça a diferença, porque comum tem todo mundo aí. Eu tenho certeza, e eu te garanto, porque é assim comigo. Eu, em 2015... Eu acredito que a maioria de vocês já sabe a minha história, mas eu era executiva da Mercedes, tinha um salário de 17 mil reais, algo muito bom, tá, pra época, e eu decidi, sim, pois desde 2012 eu já estudava desenvolvimento, ir embora de Brasília, tá, vendi um Honda Zero maravilhoso que eu tinha, dane-se qual o problema, o carro é zero, desvalorizou, mas eu ganhei muito mais, olha onde eu tô hoje, eu tive que ter muita coragem, sabe quantas pessoas falaram assim, você é louca? Olha a vida que você tem, você vai para um país onde você não conhece ninguém, e realmente não conhecia, tá? E não tô dizendo para ninguém aí, não tô incentivando ninguém a largar nada sem projeto ou sem planejamento, não. Tudo tem um planejamento. É óbvio que eu tinha uma quantidade X, né? Para me manter, eu tenho um filho, deixei toda uma situação organizada, mas foi preciso coragem. Será que eu não tive medo? E se der errado? E se eu tiver que voltar para a empresa? Com que cara eu vou pedir para voltar para a empresa? E eu tô falando tudo isso, ainda não trouxe uma situação que eu nunca vou deixar de falar. Gente, quando a gente tem fé e tem um Deus vivo e é Ele que você serve, vai dar certo. O cara da EB Sustentária aí, cara, confia, olha pra frente. E toda vez que algum pensamento estiver te puxando pra trás, segue de novo, olha pro futuro, porque é lá que tá o teu sonho. E o mal, ele tem essa tendência, ele vem pra matar, roubar e destruir. E é o teu sonho, entendeu? São as energias negativas, se você preferir esse nome, é a física quântica, é o pensamento intrusivo dentro da psicologia. Eu posso falar pra você dentro da psicologia, da física quântica, dentro da Bíblia, mas se liga, gente, abre o olho. Como eliminar esses pensamentos negativos? Jéssica, muito bom. Como é que eu faço isso? A primeira coisa eu preciso bloquear. Pessoal, tem uma estrutura, tá? Pensamentos, sentimentos e emoções. Eu só vou ter uma emoção se eu tiver um pensamento. Então você vai ter sempre que bloquear esse pensamento. Começou, você joga pra fora. Carol, como é que eu faço? Vai pro espelho e fala, vai embora. Chega, isso não me pertence. Eu posso, eu vou conseguir. Pode ser que alguém vai te chamar de louco por algum momento, mas pode ter certeza que a repetição disso, isso é reprogramação mental, tá? Isso não é algo que veio do nada. É assim que você vai conseguir. É bloqueando o pensamento intrusivo e ele vai vir. E ele vai vir. E se você se deixar parar na cadeira e começar ali, o que vai acontecer? Aí a novela se forma. Aí a novela vai se formar. E ela começa a ter personagens e pessoas que cada vez mais vão te fazer mais mal e vão te lembrar todas as situações ruins que aconteceram e vão cada vez te afastar mais. E te afastar mais. Então, pensamento intrusivo é o seguinte. Vamos lá. Veio, eu bloqueio. Veio, eu bloqueio. Se você não pensar, você não sente. Se você não sente, você não tem uma ação, porque só pensamento, sentimento e ação. A ação vai vir pro medo, ela vai te paralisar se você tiver só pensamentos negativos. Mas é necessário toda uma lavagem aí, do tipo de gente que você convive, do pensamento que todo dia você tá tendo e do questionamento que você tem que fazer. Se isso é real ou não. Ok? Pra baixo, gente, vamos dando coraçãozinho, aproveitar que a audiência aumentou, compartilha a live, é muito importante que as pessoas tenham esse tipo de informação positiva, que vai deixar o mundo melhor. Quer saber uma coisa que cada vez mais deixa as pessoas com medo? A internet, só tem notícia ruim. Eu não sei se vocês lembram, no ano 2000 falaram que
O mundo ia acabar na meia-noite do último dia, que nós tirássemos todas as contas, todo o dinheiro das contas. E são mais e mais informações. Então, dividam informações positivas. Eu sempre ouço as pessoas falarem a tendência do mundo é piorar, a tendência do mundo, e pra minha profissão seria excelente eu falar isso, mas sabe o que eu digo? Mentira! A tendência é a melhora, porque olha quantas pessoas aqui hoje estão ouvindo coisas positivas que podem te gerar mudança. É ou não é? Coisa boa te ver aqui. Toda live é boa, mas essa está excelente. Preciso dela gravada. A Tiffany grava amanhã e deixa aí compartilhada. Pessoal, vamos focar. Vamos focar em levar informação que realmente faz diferença na sua vida. Mas sabe que tipo de informação que leva? Principalmente falando de coach. Isso é conversa, ela senta lá com muita motivação. Não tem ninguém aqui drogado, não. Tem alguém aqui sincero e que viveu. Eu só posso levar você num lugar onde eu já fui. A história que eu tô te contando foi porque eu passei por ela e eu tive que ter coragem. 1 ano depois eu voltei pro Brasil. E acha que foi tudo fácil? Será que muitas pessoas não pensaram que eu fracassei? E de verdade, num primeiro momento, o pensamento foi de fracasso. Poxa, eu tive que voltar. Meu filho não quis ir, minha mãe não estava muito bem e eu tive que fazer uma escolha. Por quê? O que adianta eu ajudar o mundo todo se eu não ajudar os meus primeiro? E por uma longa data, né? Longa que eu vou dizer, foram 2 meses, que foi antecedendo ao tempo que eu iria vir. Eu chorei o que eu tinha que chorar, eu pensei no que eu tinha que pensar e eu voltei com o nariz aqui, mais aqui do que tudo. E tá aí! 3 anos, 4 anos estão se passando e várias coisas maravilhosas aconteceram e eu tenho uma audiência enorme nos Estados Unidos. Todos os meus coaches, pelo menos, eu tenho por mês aí de 5 a 6. E qual foi o fracasso? Nenhum. Sabe o que é fracasso? É você fazer e não aprender com os erros. Porque a partir do momento que você aprendeu, que você tirou um aprendizado, não teve fracasso. Não teve, tá? E aí, deixa eu falar com vocês, querendo melhorar a vida dos outros. Enquanto a gente não melhorou a nossa vida, não melhorar a nossa vida e quiser melhorar a dos outros, realmente esse objetivo vai demorar um pouquinho. Uau! Vou colocar em prática cada dica que você tem nos dado, sério. Tem dia que não consigo nem sair de casa e me arrumo e o medo de errar me paralisa. Mas hoje irei mudar minha forma de pensar. E acredita nisso de verdade. A mudança ela é rápida. Se você tem um impacto emocional, se algo te tocou, é isso que você tem que nutrir. E toda vez, me arrumei, levanta e sai. Você vai sentir medo? Sim. E o que eu vou fazer? Eu vou com medo mesmo. E eu vou ter que agir. Gente, dia 10 de dezembro teve um evento enorme aqui em Brasília, né? Foi o meu workshop onde eu estava lançando o Hero, que vai acontecer aí 27, 28 e 29 de março, que é o meu treinamento de inteligência emocional, onde lá nós falamos muito sobre as emoções e como lidar com cada uma delas. Quando esse workshop estava para acontecer, que o pessoal avisou, Carol, tem 600 pessoas lá fora. Peraí, será que não me deu medo? Será que a angústia, a gente tem que aprender a lidar com esses sentimentos, não é fugir deles, não é potencializar, porque se você potencializar, ele vai crescer e ele vai te bloquear. Então, sentiu, o que eu vou fazer? A primeira pergunta, onde é que ele está? Tá aqui no fundo do coração, tá aqui no finalzinho, tá na extremidade da minha perna, me deu vontade de fazer xixi. Essa vontade de fazer xixi é excelente, ela sempre acontece comigo, não? Não sei como é com vocês, mas toda vez que eu tô numa situação angustiante, pode ser numa conversa, a bexiga pode não estar cheia, ela me joga pra ir ao banheiro. E o que eu faço? Pra não cortar, pra não bloquear ali, seguro. Tô mandando ninguém prender o xixi aí pra ter infecção urinária não, tá? Só tô falando de uma sensação física, porque o medo, ele acontece dentro do teu corpo de uma maneira fisiológica, ok? Então, Jéssica, sentiu o medo? Vai sentir. E se você for uma vez, o teu cérebro entendeu que passou e você vai vencer. No outro dia vai ficar mais fácil, no outro mais fácil, e no outro mais fácil ainda. E daqui a pouco, esse medo foi pras cucuias. E aí, você pode até fracassar, porque você vai agir. E tudo bem se isso acontecer. E tá tudo bem. Pelo menos você saiu ali daquela zona, você venceu. Então, pessoal, tá suando? Vai. Sentiu onde é que tá? Pergunta, isso é real? Primeiro que não é real. Não, não é. Vamos andando. E faz.
Uma das coisas que mantém o medo bastante, sabe? É que você, quando vai tentar uma coisa nova, vamos supor, trocou de profissão, ou o mercado não está absorvendo tanto a sua profissão, e o que você faz? Você começa a ver o final do processo. Eu vou me tornar boleira, por exemplo. Aí eu abro o vídeo no YouTube e quero começar a fazer aquele bolo que já fica sensacional. Eu quero já abrir, né, a minha loja de bolos. Vai aprender a untar a forma. Tem um processo, e aquela pessoa que você está se comparando com ela, você está se comparando com o jardim dos outros. Sendo que você ainda está no quintal. Jardim com jardim, quintal com quintal. Não tem como você se comparar. E aí você olha para o final do processo, vê aquele bolo, fala assim, eu nunca vou conseguir. E aí? É mentira! Esse medo, de novo, é mentira! Porque você nem passou pelo processo. O processo é aprender a untar a forma. O processo é vir fazer a primeira live ali de 10, de 20 minutos, seja de quanto tempo for. O processo é fazer o primeiro vídeo para o canal no YouTube. E dane-se o que as pessoas vão pensar. Sabe por quê? Porque quem não gostar, ele vai tomar outro caminho. E quem gostar vai ficar com você. Igual tem gente aqui hoje. Oi, Camila, tudo bom, lindona? Oi, todo mundo, gente, pra quem eu ainda não falei. É isso aí, Vaninha. A Vaninha tá em todas as lives. A Vânia falou comigo a primeira vez, eu tava num programa de rádio. E até hoje ela tá aqui. Porque, pessoal, sempre alguém vai se conectar com você. Vai ter um trabalho que você vai fazer de uma maneira tão incrível, sabe? E você vai perceber esse dia. Agora esse medo que fica aí, que você fica consumindo e consumindo pessoas que vão cada vez mais diminuir o que você está fazendo ou não valorizar. E quanto você conseguir e continuar permitindo isso, você não vai dar um passo para frente. Eu tô fazendo trader, aí eu tô olhando pro cara que tá lá na frente e vai me amedrontar porque eu vou ter que estudar mais, estudar cada vez mais. Claro, o estudar é um processo. Só que vai ter um momento que você vai estar preparado. Passa pelo processo e faz. E eu continuo falando, o seu medo nunca é real, ele nunca é real. Não é. Tá? Não é. Certo? Ufa! Vamos respirar. Só compartilha a live, vai lá na pipazinha, o medo pode me impulsionar. Pessoal, olha só. É muito importante entender, o medo ele não impulsiona, o estresse te impulsiona, tá? O estresse ele te impulsiona. O que o medo faz? Obrigado pela pergunta, Paulo T. Santos. Então, o que acontece? O medo ele tem duas funções. Ele te protege e ele te paralisa. O que é proteger? Gente, o medo é muito bom, tá? É muito bom. Se nós não tivermos medo, a gente vai pegar uma moto aí, andar 400 km por hora e morrer, até porque eu não tenho medo. Eu vou apostar todo o meu dinheiro, vou fazer coisa. Então, o medo é muito importante, tá? Muito, nesse sentido. Mas entenda que ele está me protegendo. Só que a partir do momento que eu tenho tanto medo, que eu tenho tanto medo, que eu tenho tanto medo, que eu começo a parar, ele está me paralisando. Ficou disfuncional de novo. E tenham muito cuidado, tá? Porque você vai nutrindo esse medo, nutrindo, e ele vai crescendo, como eu falei, e aí você começa a ter ataques de pânico, e aí você começa a ter sensações horrorosas, medo de morrer. Eu acredito que provavelmente alguém aqui, caso ainda não tenha tido, deve conhecer alguém que passou por isso. E tudo isso é proveniente de quê? De quê? De ausência de inteligência emocional. A grande dica é o autoconhecimento. A grande dica é procurar treinamentos, processos, situações onde você entenda que emoção é essa, como é que ela funciona. Pessoal, todos aqui sabem quais são as 4 emoções básicas? Quantas submodalidades de emoções existem? E eu tô falando de você. Isso tudo tá aí dentro de você, acontecendo a cada momento. Por exemplo, agora você pode ter certeza que várias emoções e hormônios foram movimentados aí dentro de você. Carol, o que eu faço? Vem pro Hero. Vem pro Hero, ok? Vejam vídeos interessantes e que falem sobre isso. Estudem, façam processos de coach, processo terapêutico, seja lá o que for. Mas é isso que vai te dar um norte. Tá?
É isso que vai te nortear. É conhecimento, autoconhecimento. É o grande segredo aí do sucesso. E aí, pessoal? Fala mais, gente. Ai, deixa eu ouvir vocês. Pior que se eu voltar aqui agora, a gente vai voltar bastante. O medo não pode paralisar. Pessoal, tem bastante coisa. Não vai dar pra voltar tanto. E aí, o rapaz da EB Sustente, fala com a gente, compartilha aí o que tá gerando esse medo, hein? Coisa boa, muito importante. E agora eu acho que vocês vão ficar chocados. Vocês acreditam que o medo de fracassar, ele é menor do que o medo do sucesso? De conseguir, de realizar? Vocês já ouviram falar nisso? Acreditam? Falem comigo. Estudo muito, mas não me sinto apta a fazer. Jéssica, você mora onde? Você é de Brasília? De onde você é? Pessoal, muito bom que a Jéssica falou. Mais uma vez, obrigado, Jéssica. Tem uma hora, pessoal, o tempo, nós temos 100% do tempo. Como é que eu vou fazer essa divisão? 70, 20, 10. Anotem isso. 70, 20, 10. 70% do tempo eu tô agindo. 20% do tempo eu tô recebendo mentoria, estudando, tá? Conversando com pessoas, envolvida nisso, tá? Conectada. E 10% é o tempo que eu tenho de estudo. Só que o que acontece? As pessoas querem ficar 70% do tempo estudando e 10% do tempo agindo. E esses 20% usando de maneiras ou com conexões que não vão te levar a lugar nenhum. Então eu vou repetir. Não adianta. Não ouvir falar, interessante. Não entendi, Cacá. É de São Paulo, coisa boa, aí tem treinamentos excelentes. Eu, inclusive, vou estar em São Paulo. Todos os meses eu tô aí, viu, Camila? Tem um instituto onde a gente faz formações para treinadores, que é em São Paulo. Mas seja bem-vinda, se quiser estar aqui conosco. Mas aí também tem vários treinamentos, tá, de inteligência emocional com profundo impacto. Inclusive, o pessoal do Trader aí, em breve a gente vai estar realizando algo nesse sentido, unindo as emoções aos perfis, tá? A Larissa vai estar divulgando, a gente ainda está acertando isso, ok? Onde é que eu tava falando do estudo? Então vamos lá, 70, 20, 10. Essa é a divisão de como você deve usar o seu tempo. 70% do tempo agindo. Não é o contrário, 70% do tempo estudando. E quanto mais você estuda, viu? Quanto mais eu conheço inúmeras pessoas, inclusive da minha área também, que já fizeram 10, 20, 30 formações, 40 formações. Quanto mais estuda, menos apto se sente. Sabe por quê? Porque a gente precisa colocar em ação o que você aprende. Você precisa agir. É a ação, gente, que vai te legitimar. É a ação que vai te deixar realmente legítimo, apto, porque são com vitórias que o seu cérebro funciona. Isso aqui é como um videogame, entendeu? Vai lá no jogo, você tem que passar a primeira fase. O que eu fiz? Primeira fase eu estudei. Ok. A segunda fase, eu fiz a primeira ação. E aí eu passei para terceira fase. E aí agindo, o nosso cérebro é do mesmo jeito. Não tem como pular etapas. Por quê? Lá na frente, se você passar para 19ª fase, vai faltar embasamento. É a mesma história do bolo. É a mesma história do bolo, ok? Eu tenho que primeiro aprender a untar o bolo para depois chegar lá no final do processo. E são essas vitórias que vão te legitimando. Eu vou dar um exemplo bem interessante, eu acho que vai ficar fácil de vocês entenderem. Davi e Golias, tá? Davi foi falar com o rei Saul que queria enfrentar Golias, sendo que Davi muito pequeno, muito pequenininho, né? O rei olhou para ele, peraí. Aí ele falou, epa, alto lá, eu tenho experiência, ok? Eu já matei o leão e o urso. Sendo assim, através da experiência dele, o rei permitiu que ele enfrentasse Golias. E novamente ele venceu. Só que olha só, quando ele foi enfrentar
aquele gigante, o cérebro dele fez o seguinte, pessoal, ele voltou lá atrás, procurando algum momento onde ele já tivesse uma experiência de vitória semelhante. Porque se quando a gente não gerar experiências de vitórias, o nosso cérebro, quando ele se deparar com um desafio novo, ele vai bugar. Peraí, eu não sei fazer isso. Quer um exemplo mais fácil? Primeira vez, nunca fiz um bolo, vou fazer um bolo, tá? O que eu faço agora? Não sei. Então eu vou ter que pesquisar. Porque se eu já tivesse feito um bolo anteriormente, o meu cérebro voltava aqui atrás, essa informação, e eu vinha e faria. Ok. Entendido? Ficou claro? Fez sentido? Falem comigo. Vou respirar aqui para ouvir vocês. Voltando ainda, tá? A Davi é o seguinte, a partir do momento que eu tenho uma experiência, que eu tenho uma vitória na área que eu vivo, entendeu? Isso me legitima, é o que deixou ele legítimo. E o que vai te deixar legítimo é no primeiro dia, Jéssica, que você estiver aí com medo e se arrumar, você vence. Aí no outro dia você vence de novo. E você age de novo. E você vence mais uma vez. Pronto, você está legítima. E essa legitimidade que vai te impulsionar para um futuro de realização de sonhos. Entenderam, pessoal? Primeiro eu preciso estar legítima, para que legítima eu me impulsione a realizar os meus sonhos. Só vai ter esse impulsionamento, tá? Mediante a legitimidade. E é isso que você tem que buscar, tá? Fracasse mesmo. Eu te desejo que você fracasse muito. Vamos pensar em nomes que fracassaram bastante. A Oprah, que hoje é conhecida, né, e já foi falado, já foi divulgado na Forbes, que é uma das mulheres mais ricas do mundo. Sabe o que aconteceu com ela? No primeiro programa que ela foi fazer, ela foi demitida. O cara falou que ela se envolvia demais nas histórias. E aí? Se diante desse fracasso ela ficasse com medo e não novamente fossem até lá. Obrigado, Dani! Sensacional você! Obrigada, gente. Obrigada, Gleina. Então, se diante do fracasso dela, ela tivesse parado, onde ela estaria hoje? Mas não, fracassou. Sensacional. Manda o próximo. E o próximo. E hoje é quem é. Gente, o Walt Disney foi demitido de onde ele trabalhava, onde alguém viu que ele não tinha criatividade. E ele foi quem criou o que a gente tem aí de praticamente mais criativo, o maior parque de diversões do mundo. Muitas pessoas vão te dizer que você não pode, que você não consegue. Sabe por quê? Para enxergar o que você tem, o brilho que você tem que ser alguém semelhante. E vai chegar a hora de alguém enxergar. Só que não fique contando apenas com isso. Se fracassou, se torne legítimo, vai de novo. Tá? Vai de novo. E são esses fracassos, são esses erros que geram aprendizados que vão te impulsionar para que você conquiste os seus sonhos. É simples assim. É matemático. Tá? Quem mais? Quem lembra de histórias de pessoas que fracassaram bastante e chegaram ao ápice? Quem? E os fracassos, pessoal, ele só é fracasso quando ele tem aprendizado, tá? Esse fracasso sim é o benéfico. É o movimento que está acontecendo. E até agora a gente não falou de medo do sucesso. Vamos correr, tá? Por que as pessoas têm medo do sucesso? Gente, o sucesso assusta o ser humano. É um caminho onde eu nunca pisei, tá? É um caminho onde eu nunca pisei. Eu vou ter que conviver com pessoas que eu não convivi. Eu vou ter situações onde eu nunca tive anteriormente. E o pior, será que eu posso ser diferente da maioria das pessoas? Vamos supor que eu tenho uma família onde ninguém... Gente, tem famílias onde ninguém se formou e tem alguém ali com sonho de fazer uma faculdade e essa pessoa fica ali por medo
do sucesso, porque esse sucesso pode incomodar e o outro vai sentir que ele é tão diferente, então ele tem medo de perder ali as pessoas, os amigos, os familiares. Entendam como isso é tão profundo, né? Tão profundo. Eu quero fazer 3 perguntas para vocês, tá? Qual é a sua motivação para o sucesso? Qual a sua motivação para o sucesso? Pensa aí ou anota, tá? Qual é a sua motivação para o sucesso? Que motivação, Carol? De que você está falando? Tá, minha motivação é família, é profissão, é poder. Qual que é a tua motivação para o sucesso? Pergunta número 2. Como você reage ao sucesso? Pensa aí um pouquinho. Como você reage ao sucesso? Você sente culpa porque outras pessoas não atingiram, porque talvez não seja isso que tem que acontecer, ou você se envaidece com muita naturalidade, ou você tem certeza que você é merecedor disso mesmo. Oi, Regina. Ou você vive com medo do olho gordo. Ai, meu Deus, não posso fazer sucesso, não posso falar pra ninguém. Vai vir um monte de inveja aí. Porque tudo isso é que vai te afastando. Olha o medo do sucesso aí, tá? Ele é maior do que o medo do fracasso, porque é um total desconhecido. Pergunta número 1. O que me motiva para o sucesso? Pergunta número 2, como você reage ao sucesso? E pergunta número 3, como você reage ao fracasso? Acredito que você já deve ter pensado bastante aí no decorrer desse tempo todo que a gente deve estar falando aqui. Você reage igual uma criança birrenta, que chora, que volta atrás? Ou você se fecha, se deprecia? Ou você reage de uma maneira resiliente, tá? Eu costumo falar que resiliência, de uma maneira bem simples, é ser igual o bambu, que você entorta e ele volta. É muito importante que você perceba como você reage, tá, pessoal? É necessário que nós sejamos amadurecidos emocionalmente para que a gente entenda e compreenda e vá realmente atrás desse sucesso, tá? Que o que nós queremos, tá? Que os nossos princípios, que os nossos valores, que os nossos propósitos, eles têm que estar ali totalmente conectados conosco, com o que nós fazemos, porque senão todos esses medos, tá? E essas situações vão estar aparecendo. Quero um futuro melhor para os meus filhos, ter estabilidade financeira. Eu fecho. Eu me fecho, mas depois vou para a luta de novo. Semana passada nós falamos de vícios emocionais, essa questão de estar querendo o tempo todo recomeçar, entendeu? Eu me abro e eu me fecho, eu me abro e vou, não vou me fechar de novo, o tempo está passando, o tempo está rugindo, tá? É muito importante que vocês se libertem desses aprisionamentos, sabe? Desses modelos mentais que estão aí, tá? E é importante entender o seguinte, para mim, ter sucesso é ter dinheiro? Depende, não tem a ver com dinheiro, tem o que você vai fazer com dinheiro, certo? Para mim, ter sucesso, tá? É sorrir e é ser feliz. Ter sucesso é ter poder. E eu quero finalizar hoje ouvindo vocês. Eu vou abrir um tempinho aqui. Do birra? Todo mundo dá birra de vez em quando, né, Regina? Então, é isso que eu falei do amadurecimento. Oi, Ângela. Eu quero finalizar falando uma coisa. Poder. Quando você adquire, de verdade, você adquire poder, é você entender o quanto você pode ajudar o próximo, o quanto você pode fazer algo por você. Poder é isso, tá? Ter poder. Se alguém vê o sucesso como ter poder, é poder agir livremente dentro de você mesmo, poder amassar essas crenças limitantes, poder entender que o medo ele não tem que te paralisar. E que é muito importante poder viver uma vida extraordinária, que todos nós temos o direito de viver. Até porque eu sempre falo, o sol ele nasce para todo mundo, para todos nós, tá? É poder libertar essa sua mente, é poder sair literalmente do armário. Sabe o que é sair do armário, Jéssica? É desse aprisionamento da opinião dos outros, do que eles vão pensar, do que vai acontecer. Deixa eu te falar. Só vai gostar do que a gente está falando ou ficar feliz com o que a gente está fazendo quem tiver interesse por isso. Quem não gostar não tem problema, tá tudo certo. Se alguém começar a reclamar, por exemplo, aqui na live agora, ai, não tô gostando, sabe o que eu faço, gente? Bloqueio.
Eu não tô falando para essa pessoa, eu tô falando para quem tá gostando, para quem se importa, para quem quer crescer, quem tá afim só de criticar. Chega lá no Instagram, isso é balela. Teve essa semana também, tem sempre alguém que tem um objetivo diferente, sabe? Sabe o que a gente faz? Não precisa brigar e tá tudo certo, cada um pensa o que quer. Ele só não vai falar o que quer no meu Instagram, porque eu não tô nem aí porque ele pensa. Eu tô aí preocupada para quem ficou aqui, do início ao fim. Voltou? Acho que a energia tá tão grande que até a internet parou. E é energia mesmo. É energia de mudança. É energia de enfrentar o medo. É energia de compreendê-lo. É energia de ir com medo mesmo. Tá? Porque é isso que a gente vai ter que fazer. Compreender a angústia, compreender o medo e seguir. Segue o fluxo. Segue o fluxo, porque lá na frente esse fluxo vai virar um flow para você. Porque você vai conseguir chegar aonde você merece chegar. Determina teu sonho. Saiba quem você é, quais são as suas habilidades, o que você pode. Vai chegar um momento que não importa a opinião mais de ninguém, porque você tem esse entendimento de uma maneira tão profunda. É necessário profundidade dentro de você, profundidade emocional, profundidade de conhecimento. Parei. Falem comigo, alguma pergunta? Liberdade de verdade, sensacional. Isso. Me emociona ouvir falar em liberdade. Sabe por quê? Sabe qual é o objetivo do meu treinamento? Sabe qual é o objetivo do Hiro? E é um dos nossos valores aqui, é proporcionar liberdade. Sabe por quê, gente? A vida pode ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Ela pode ser muito mais leve. E a chave para virar, ela é pequenininha. Sabe? Ela tá escondida, só que ela tá escondida aí dentro de você. E é o que eu falo para vocês, eu refaço o convite. A gente vai estar abrindo o carrinho em breve, tá? Pro Hiro, para que vocês venham aproveitar essa oportunidade, só para vocês entenderem a diferença que é esse treinamento. São 3 dias imersos. Você entra na sexta-feira à noite, você só sai no domingo. A prioridade é você, é conexão com você, é entender você. Pô, Carol, por que não vai para casa? Claro que não! Chega em casa, a primeira coisa que você ouve é assim: não vai mudar nada. Porque essas coisas não mudam nada. Você nasceu assim e você vai morrer assim. Com um dia, isso ia fazer com que você desse atenção. Mas com 3 dias com a gente, com forte impacto emocional, tá? Com experiências vivenciais, com dinâmicas que te colocam diante do teu medo, diante da tua tristeza, diante da tua raiva, diante da tua alegria, eu duvido que mais algum tipo de comentário semelhante a esse faça assim: ai, é verdade, não vou amanhã. Não! É por isso que é imersão. Imersão é isso, é entrar, é ser profundo, é ficar, vai doer. Vai doer pra não doer nunca mais, tá? Vai constranger, porque a mudança ela acontece no constrangimento. E isso é o Hiro. Pra quem tem dúvida sobre o que ele é isso, é liberdade. Ângela, você falou muito bem, é liberdade. Acabei de conhecer, que energia maravilhosa. Obrigada, Cíntia. Obrigada. É a energia do bem. E é isso que eu desejo pra vocês essa noite e essa semana e até a nossa próxima live. Que vocês abram os olhos para um olhar diferente, que você se olhe, que você realmente se ame. O mundo tá cheio de gente para criticar, cheio de gente para te amedrontar. Vejam menos internet, fiquem menos tempo, marquem os compromissos que vocês querem ter no Instagram, tá? Aquilo ali, dependendo do estado emocional que você tiver, ele só vai te diminuindo. E quando esse medo vier, se pergunta: será que é verdade? Eu sou essa mesmo? Porque nós mesmos ficamos nos deteriorando. Hoje em dia a gente não está precisando de ninguém. Obrigada Sabrina, obrigada Ângela. Fico muito feliz. Estou aqui toda quarta, às 20 horas. Essa live vai ficar gravada por mais 24 horas. Se vocês gostaram mesmo desse conteúdo, vai lá, compartilha, tá? Tem uma maneira de você compartilhar com todas as suas pessoas e que as pessoas que possam ver, possam fazer com que o mundo se torne melhor. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês: compartilha coisa boa, porque de coisa ruim só faz com que o mundo fique ruim. E se você compartilha isso, gente feliz e gente realizada não dá trabalho, não gera reclamação, não é pedra no teu sapato. Entenderam? E isso, gente, é a lei da abundância, é dividir com as pessoas coisas boas,
coisas com que ela, a família dela, os filhos, a escola, o mundo possa ficar melhor. E eu acredito nisso, e eu acredito nisso de verdade. Eu sou essa pessoa aqui, tá? E é nisso de verdade que eu acredito. Eu vou pregar isso pro mundo inteiro. Quanto tempo for, tem gente que fala assim, você vive no mundo de Alice, né? Essas coisas não vão... Acontece sim. O que acontece é o monstro que você alimenta. Se você está alimentando o pensamento disfuncional, o pensamento intrusivo, é isso que vai crescer na tua vida. E é verdade, tá? Isso é conversa de quem acredita. E eu falo do que eu vivo. E eu falo do que eu entendo. E eu falo e eu só quero te levar para um lugar que eu já passei por ele, tá? Beijo, pessoal. Muito boa noite. Fiquem com Deus. Se tiver dúvidas sobre o Hero, entra aí, tá? Pergunta, fala no direct. A nossa equipe vai falar com você. Isso se eu mesmo não estiver falando com você. A gente está com tempo aqui. Todo mundo trabalha, a equipe fala. Eu posso falar com você. Pergunta, se interesse por você. Vem com a gente. 27, 28 e 29 de março. Um encontro com você. Become a hero. Torne-se um herói. O seu herói. Porque primeiro você precisa ser o seu herói para você ser o herói do seu filho, o herói da sua esposa, o herói do seu marido, o seu próprio herói. Tá? Beijo, beijo, beijo. Onde será seu curso? Já quero fazer. Obrigada pela atenção. Eu que agradeço. Meu curso é em Brasília. Ele acontece no Hotel Fazenda. Uma gracinha de uma energia maravilhosa. A entrada do lugar, gente, é linda. Sabe, tem tanto eucalipto, na hora que você começa na estradinha que pega pra entrar, a energia já muda. É contato com a natureza, tá? Eu não sou essa de ficar abraçando árvore, não, mas é muito importante que a gente saia da zona de conforto, saia do local que você tá ali, tá? E é muito importante você se conectar com o ambiente, com a energia diferenciada, ok? Então, por isso que eu faço dessa maneira. E aí, quem tiver mais dúvidas, pode perguntar. Eu ganhei tanto beijinho, tanto agradecimento. Fico muito grata. Gratidão sempre por vocês estarem aqui, por confiarem no meu trabalho, tá? E aí, vocês vão ter mais informações conforme eu falei. Beijo grande. Mais alguma coisa, pessoal, para finalizar? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação para dar. Vamos beber água. Gente. Seja feliz, caminhe feliz, olhe-se feliz, se oportunize, entenda de verdade qual o conceito aí de felicidade, vença um medo por dia, tá? E isso vai fazer, eu falo que é de grão em grão que a gente vai conseguindo. Parem de olhar o final do processo, é isso que gera medo. Viva o processo. Começa do início. Vai trocar de profissão? Começa do início. Não queira ser o gerente já. Vai ser um novo trader? Começa do início. Tem um curso da Larissa lá, né? Tem o primeiro, o segundo. É assim que vai acontecer. Só vai dar medo se você pular etapa. Passe pelas etapas. Não queime etapa. É isso que vai gerar de verdade legitimidade. Seja legítimo. Beijo pra vocês. Até a próxima quarta-feira, tá?